a uma missão. Foi delegado para uma finalidade, para uma coisa. Aqui, a gente precisa entender que o termo missão, ele nem sempre esteve totalmente voltado para o campo religioso. A missão no sentido, no campo cultural, no campo político, tá? Então, pensar a missão, como nós compreendemos hoje, o termo em si, tá? Depois nós nos apossamos, sim, para falar, colocamos este termo dentro do campo religioso, no sentido do envio que a igreja dá a homens e mulheres para a propagação da fé, mas antes de nós usarmos no sentido religioso, de nos apropriarmos, ele também era usado no sentido político, no sentido cultural, na vida social, quando uma pessoa era designada para uma missão, uma finalidade, uma coisa, fazer alguma coisa, e aqui nem sempre anunciar o evangelho. Tá? A gente precisa entender isso. Mas dentro do campo religioso, pressupõe alguém que envia uma pessoa ou pessoas para este anúncio, para a boa nova. E aqui, nesse sentido, envia alguém que tem autoridade. Vejam bem, o pai envia o filho, e o filho diz assim: como o pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, com a mesma autoridade que o pai me enviou, comungando desta autoridade do pai, eu agora vos envio. Com essa autoridade que Jesus recebe do pai, então ele envia os seus discípulos para a propagação da fé, para o anúncio da boa nova, para a proclamação da boa nova. Vale lembrar que o mandante da missão é sempre Deus. É Deus que, na sua liberdade, envia. Enviou o Filho, e pelo Filho enviou os 12, depois enviou os 72, e continua enviando ainda no tempo de hoje. Tá? Para nós, é o Bosch, como está aí na citação. Bosch, ele escreve um livro fantástico sobre missão, Missão Transformadora. O nome dele é David Jacobus Bosch. O David, vale lembrar para vocês que ele não era católico. Ele pertencia à Igreja Protestante Reformada Holandesa, que estava em missão na África do Sul. E é justamente pisando num território de missão que o Bosch ele escreve um livro Padre, fantástico. Oi. Padre, você pode repetir o nome? É David o quê? David o quê? David Jacobus Bosch. O livro chama-se Missão Transformadora. Obrigada. Nada. O David, ele nasceu em 1929, tá? Século XX já, então, e morreu em 1992. Foi um grande missionário protestante da Igreja Reformada Holandesa nas terras missionárias da África do Sul. Tá? Então, nós vamos ver várias citações dele ao longo dessa nossa conversa. Pode avançar. A missão compreende a pessoa que envia com uma mensagem. O enviado que deve anunciar ou testemunhar e o destinatário a quem é enviado a mensagem. Olha, vejam essa comunhão que há dentro da missão. Há aquele que envia, o que tem autoridade, ele envia para o anúncio de uma mensagem, para a pregação de uma boa nova, para um anúncio de uma boa nova. Nesse caso, quem envia é Deus, tem a figura ou a pessoa Jesus, mas também cada um de nós, que devemos testemunhar ou anunciar esta mensagem a um destinatário. Logo, nós compreendemos que a missão, ela começa em Deus e ela termina no outro. E aí a gente pode fazer uma reflexão muito mais profunda, porque ao mesmo tempo em que ela começa em Deus e termina no outro, ela nasce do coração de Deus para o coração do outro, para que o coração do outro se volte ao coração de Deus. Então, é um movimento circular. Deus tem o desejo de comunicar o seu amor. Então, do seu coração
para que esse amor chegue aos corações, então ele se utiliza de um intermediário, de um missionário, de uma pessoa, para comunicar ou para testemunhar esse amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar o mundo e não para condenar. Quem crê será salvo. Então, aquele que envia, aquele que é enviado e aquele que é o destinatário. Não se esqueça, a missão, ela tem a sua origem no coração de Deus e deve chegar ao coração das pessoas. Do coração ao coração. Então, é esse Deus que tem o coração ardente de amor, que tem o desejo de fazer arder os nossos corações. Ele tem o coração inflamado de amor, ele faz arder o coração do missionário, para que o missionário, ao testemunhar esse amor, faça arder o coração daqueles que vão escutar, dos destinatários dessa boa nova, dessa missão que nós somos convidados a realizar em nome do Senhor. Quem diz isso é o padre Panazzolo, também escreve um livro fantástico. Vocês podem anotar para depois comprar na Paulus, vocês encontram ele. Missão para Todos, uma introdução à missiologia do padre João Panazzolo. Missão para Todos, introdução à missiologia. Pode avançar, William. O conceito de missão como primeira pregação do evangelho a pessoas pagãs. Quando Jesus ascende ao céu e os discípulos têm a missão de continuar o ensinamento de Jesus, a testemunhar a sua boa nova, então, no início se compreendeu a missão como essa primeira pregação, o anúncio querigmático dessa boa notícia àqueles que não pertenciam à comunidade dos seguidores de Jesus. Então, a missão era, naquele momento inicial, se pensava isso. Essa pregação querigmática que deve se fazer àqueles que não estão dentro da nossa comunidade, aqueles que estão fora, os pagãos. Foi acrescentado a ideia de missão, a apresentação do evangelho a pessoas neopagãs. Na medida em que nós vamos avançando na história, nós vamos conhecendo agora essa nova categoria, nova classe, nós poderíamos chamar assim, os novos pagãos, tá? Os neopagãos. Ainda definia a missão em termos de seus destinatários, não em termos de sua natureza. Aqueles ainda não estavam preocupados em dizer o que é, mas fazer a missão chegar aos destinatários, sem entender muito bem o que é o conceito da coisa. E propunha que a missão estaria cumprida assim que o evangelho tenha sido ou apresentado a um grupo de pessoas. O Bosch que diz isso, né? Como entender isso? Por muito tempo se acreditou que Jesus iria voltar no exato momento em que o evangelho fosse pessoas, ou seja, quando o evangelho tiver alcançado os confins do mundo, a igreja cumpriu a sua missão e agora Jesus já pode voltar porque a igreja cumpriu a missão que Jesus confiou a ela. Mas aí nós vamos nos deparando com os muitos cenários, as muitas realidades, e aí nós temos aqueles que já ouviram o primeiro anúncio do evangelho, que se perderam deste evangelho e que por isso se faz necessário reapresentar a este grupo de pessoas esta boa nova. Aqui nós podemos falar de um processo de reiniciação querigmática, de fazer este anúncio primeiro desta boa nova que foi confiada à igreja por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Podemos avançar um pouquinho. Temos de distinguir entre missão e missões. Muito Fazer uma rápido. distinção. Depois eu vou compartilhar o material com vocês, tá bom? Lembrem da primeira pergunta. O que é missão? A segunda, o que se entende por missão? A gente precisa distinguir, então, missão
e missões. O primeiro, o termo missão, ele designa essa missio Dei.